Boa noite, respeitáveis acadêmicos da disciplina de Direito Civil 1 da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária Palmeiras de Goiás. Estamos gravando essa aula para que possamos dar o auxílio, o respaldo para a nossa verificação de aprendizagem, a nossa primeira verificação de aprendizagem. Então, olha só, esse conteúdo é um conteúdo voltado para auxiliar os senhores, correto? Lembrando aí que vamos tratar agora do decreto-lei que já foi trabalhado em sala de aula, 4657 de 1942, conhecido como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembrando que o artigo 1º trata do início da obrigatoriedade da lei. O artigo 2º, ele vai falar do tempo de obrigatoriedade da lei. O artigo 3º, nós já comentamos da garantia e eficácia global da ordem jurídica. O artigo 4º, dos mecanismos de integração das normas. Lembrando aí a hermenêutica jurídica que está lá no artigo 5º. Direito intertemporal no artigo 6º. Direito internacional privado brasileiro do artigo 7º ao 17º, que nesse momento os senhores não precisam se preocupar para essa prova. Atos civis praticados no estrangeiro pelas autoridades consulares, também não vamos cobrar do artigo 18 ao 19. Direito público, que vai do artigo 20 ao 27. E responsabilidade do servidor público, artigo 28 ao 30, que comentamos agora. Então, olha só, doutores. Lembrando que esse decreto é do ano de 1942, sofreu alterações por meio da Lei 2.376 de 2010, tá? Então, artigo 1º, olha só o que diz o artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Fala também aí no seu parágrafo 1º, do artigo 1º, nos estados estrangeiros a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Lembrando que nós já comentamos esse assunto em sala de aula, Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto, destinado a nova correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. E o parágrafo 4º diz que as correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Bom, então vamos falar aqui, obviamente, do sistema de vigência, Temos o sistema de vigência único ou sincrônico ou simultâneo, que significa que a lei vai o quê? Ela vai entrar em vigor em todo o país a um só tempo. E o sucessivo ou progressivo, significa que a lei entra em vigor no país aos poucos. Com relação a esse período, a vacatio legis, que é o período que medeia entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Então, ele tem por finalidade, doutores, fazer com que os destinatários da lei conheçam e possam cumpri-la. É um período de adaptação, literalmente falando. Por exemplo, leis que exigem a vacatio legis, que é a lei que cria ou aumenta a contribuição, está lá no artigo 9.5 da Constituição Federal, parágrafo 6º. Lei que cria ou aumenta tributo, artigo 150, São exemplos de leis que exigem o período de vacatio legis, que é o período de adaptação das leis. Bom, e a forma de contagem desse prazo, De acordo com a Lei Complementar 95 de 1998, lá no seu parágrafo 1º do artigo 8º, que nós também já comentamos, faz-se necessário incluir o dia da publicação, doutores, e o último dia do prazo, devendo a lei entrar em vigor imediatamente em vigor no dia subsequente, ainda que seja sábado, domingo ou feriado. Então, inclui o dia do início e o último dia do prazo, Olha só. E o local de publicação das leis também já comentamos, por isso a nossa revisão, que é no Diário Oficial do Poder Executivo, Respeitado todas as suas esferas, União, Estados ou Distrito Federal. Bom, e a cláusula de vigência, que é aquele período, de 45 dias. Então, olha só, na ausência dessa cláusula de vigência, a lei começa, na ausência da cláusula de vigência, da vacatio legis, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, está lá no artigo 1º, caput da linde. Bom, já o parágrafo 2º do artigo 8º diz que as leis determina que as leis estabeleçam o período de vacância. Então, as leis deverão mencionar o número de dias. Portanto, há entendimentos que o dispositivo teria derrogado, nós vamos explicar, já explicamos, vamos renovar, o artigo 1º caput, no que tange aos 45 dias. Eu particularmente discordo, tá bom? Bom, mas nós já explicamos. Com relação à lei corretiva, há duas hipóteses. A lei publicada com a incorreção, mas que não entrou em vigor. Então, para corrigi-la, basta a repetição da publicação, sanando-se os erros. No que tange ao período de vacatio legis, são duas posições. A primeira, deve-se reabrir o prazo de todo o texto. Acho bacana essa posição, por quê, doutores? Com base no princípio da publicidade. E deve-se reabrir o novo prazo apenas para os dispositivos que foram corrigidos. Também é o segundo posicionamento.
E a lei que foi publicada com incorreções e já entrou em vigor, comentando aí o artigo 1º ainda. Neste caso, será necessário que a edição de uma nova lei, denominada lei corretiva. Quanto ao prazo de vacácio, se houver no silêncio, será de 45 dias, né? Olha só, artigo 2º, né, destinado à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue, né? Parágrafo 1º, a lei, vamos de novo comentar o artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior que revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais à par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E, salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Bom, com relação à revogação, faz-se necessário observar que a revogação é a cessação definitiva da vigência de uma lei em razão da edição de uma nova lei. Ela pode ser total, né, que é a abrogação, ou parcial, que é a derrogação. A revogação também pode ser expressa ou direta, né? Expressa ou direta, ela vai ocorrer quando a lei textualmente indica os dispositivos ou a lei que ela está revogando, que é lá no artigo 9º da Lei Complementar 95/98, lei que trata da formação das leis. A revogação pode ser tácita ou indireta. Como será essa revogação tácita ou indireta? Ela ocorre quando a lei nova é incompatível com a anterior, contrariando-a de forma absoluta. Ademais, a revogação tácita não se presume, pois a incompatibilidade deve ser demonstrada, né? A lei A diz que não, a lei B, né, diz que sim. A revogação global ocorre quando a lei revogadora disciplina inteiramente a matéria que era tratada pela lei antiga, ou seja, ela revogou de forma global, tratou de todos os assuntos da lei anterior. Ela é uma lei nova, né? Então, ela passa a ter a vigência. Já no artigo 2º da LINDB, parágrafo 2º, encontra-se o princípio previsto da conciliação ou das esferas autônomas. Quer dizer o quê? Que consiste na possibilidade de convivência harmônica das normas especiais com as gerais que versem sobre o mesmo assunto, né? Vamos lá, dá exemplo, professor. Lei de proteção ambiental compete, artigo 24 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição. Essas leis poderão conviver de forma harmoniosa, inclusive de forma simultânea, né? Elas poderão acontecer ao mesmo tempo. A União vai legislar sobre normas gerais, os Estados sobre interesse regional e o Distrito Federal sobre interesse regional e local. É um exemplo muito bom, tá? E a repristinação é a restauração da vigência de uma lei anteriormente revogada em virtude da revogação da lei revogadora. Bom, esse efeito repristinatório ele existe no direito brasileiro, porém, não de forma automática. Ele tem que vir de forma expressa no texto da lei. Vamos ler de novo o artigo 2º, parágrafo 3º. O que é a repristinação? É a restauração da vigência de uma lei anteriormente revogada em virtude da revogação da lei revogadora, correto? Lembrando que o efeito repristinatório ele não vem de forma automática, deve vir de forma expressa, tá? Lembrando também que nós explicamos lá no quadro, lei A, lei B, lei C, vocês se lembram? E o princípio da segurança ou da estabilidade, né? Nós precisamos literalmente respeitar o direito adquirido e, obviamente, né, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Inclusive, essa previsão do princípio da segurança está no artigo 5º, inciso 30, né, segundo o qual as relações jurídicas constituídas sob a égide de lei revogada devem ser respeitadas, né? Agora, essa retroatividade ela é possível, desde que previstos requisitos. Cláusula expressa de retroatividade, por exemplo, né? Mas quando falamos aí que é necessário respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, faz necessário observar três situações, né? Lei penal benéfica, lei com cláusula expressa de retroatividade e lei que visa interpretar, tá? Lei interpretativa. E as causas de ineficácia ocorrem com caducidade, com desuso, costume contra a legem, contrário à lei, lei que altera causas de ineficácia, né?
princípio da anterioridade da lei tributária, lei que altera o processo eleitoral, decisão do STF declarando a lei inconstitucional em ação direta de inconstitucionalidade. Então a ineficácia ela ocorre quando a lei, né, doutores, ela perde a sua validade, deixando de ser aplicada ao caso concreto, embora ainda, né, pessoal, conserve a sua vigência em razão de não existir lei superveniente revogadora, tá? Então ninguém pode se excusar de cumprir a lei. Vamos lembrar lá do artigo 3º, alegando que não a conhece, né? É o princípio da obrigatoriedade da lei, né? 3 teorias justificam a existência desse princípio: presunção legal, teoria da ficção jurídica, né? E a teoria da necessidade social, que sustenta a existência do princípio de razões de ordem social e jurídica, para evitar o que, doutores? O princípio da obrigatoriedade das leis do artigo 3º, onde ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Evitar o caos social, correto? A ficção jurídica, né? Sustenta a utopia de que todos conhecem os textos legais. Subentende-se que todos conhecem os textos legais. Uma utopia, né? Porque não é a realidade. Porém, para evitar o caos social, faz-se necessário o princípio da obrigatoriedade das leis, né, doutores? Já o artigo 4º são os mecanismos de integração do ordenamento jurídico. O artigo 4º aí, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, né, doutores? A analogia, ela pode ser, ela é legal, né, aquela que se aplica ao caso omisso que a lei regula com o caso semelhante, né? Lembrando que a analogia é a aplicação ao caso não previsto em lei, de lei reguladora de casos semelhantes. Simples. Normas que não admitem analogia, faz importante nós lembrarmos: leis restritivas de direitos, normas excepcionais, leis administrativas, né? Então, olha só, em especial, aquelas leis que regulam a atividade administrativa do Estado. Costume, né, doutores? Comentamos aí o costume: o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário, está lá na lei do cheque 7357/85, no artigo 32. O que é o costume? Nada mais é que a repetição de conduta de maneira uniforme, né? Que é o requisito objetivo. Aí surge sim a convicção da sua obrigatoriedade, que é o requisito subjetivo. Bom, os princípios gerais de direito, que também comentamos, são as premissas éticas, né, que vão inspirar a elaboração das normas jurídicas. E a equidade, né, o magistrado precisa julgar de acordo com a equidade, de acordo com Miguel Reale, é a justiça prudentemente aplicada ao nosso caso concreto, né. No que tange a interpretação teleológica, né, o artigo 5º da LINDB, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige às exigências do bem comum. Em equidade, que acabamos de comentar na interpretação das leis, e a possibilidade que se dá ao juiz de amenizar, de dulcificar o rigor excessivo da lei, visando adaptá-la ao caso concreto, né? Atendendo dessa forma o disposto do artigo 5º, que diz: na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Bom, quando falamos em interpretação, existe a autêntica, a jurisprudencial e a doutrinal. Significado da autêntica, né, doutores? Emana do próprio legislador. Jurisprudencial emana das reiteradas decisões, né, que já comentamos demais em sala de aula. E a doutrinária, né, que emana das obras científicas. Bom, espécie de interpretação quanto ao meio. Gramatical pode ser histórica ou sistemática. A gramatical, quanto ao meio, busca o auxílio nas regras de gramática para a solução da dúvida. A histórica recorre-se ao momento da criação da norma. E a sistemática entende-se o direito como um todo, como um sistema, comparando a norma com outras espécies legais. Tá? Já o artigo 6º e o 7º, doutores, que fala de algumas normas que são específicas, vamos lá, por exemplo, o artigo 6º trata do divórcio, o artigo 7º fala que a lei do país, em que é domiciliada a pessoa, né, determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade. Nós vamos tratar lá no Direito Civil 1. A lei terá efeito imediato, lá no artigo 6º, né, terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Nós já comentamos ainda há pouco. Bom, vamos lá. Acho interessante tecer alguns comentários. Artigo 6º. Ele diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que é o ato jurídico perfeito? Reputa-se o ato jurídico perfeito já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou.
Considera-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, correto? Como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ou, né, arbítrio de outrem. Chama-se também de coisa julgada, explicando aí o artigo 6º, a decisão judicial de que já não cabe recurso, né? Não há recurso, a coisa é julgada definitivamente, foi analisado por todas as instâncias. Bom, falando ainda um pouco da LINDB, acho importante comentarmos um pouco da tutela. O que é a tutela, que é tratado aí na lei? É um instituto de nítido caráter assistencial e visa substituir o poder familiar em face das pessoas cujos os pais falecem ou forem julgados ausentes, ou ainda quando foram suspensos ou destituídos daquele poder. Nesse caso, estamos falando de tutela. A curatela é um instituto que objetiva o quê? Suprir incapacidades de fato e de direito de pessoas que não têm e que necessitam de proteção. Então vamos lá. Já para Caio Maio Pereira da Silva, ou da Silva Pereira, o que é a curatela? Ela consiste no encargo ou munus conferidos a alguém para que dirija a pessoa ou administre os bens menores de idade que não incide no poder familiar do pai ou da mãe. Lembrando que os filhos menores são postos em tutela, né, doutores? Nós também já comentamos das responsabilidades dos tutores. A curatela nada mais é do que um encargo imposto pelo Estado em benefício coletivo, né, de pessoas maiores incapazes. Quando falamos ainda sobre a LINDB, doutores, alguns pontos importantes que eu gostaria muito que vocês observassem ainda também, do artigo 28. Faço alusão agora ao artigo 28, tá? Que é muito relevante. Inclusive, esse artigo, do artigo 20 em diante, foi incluído por meio da Lei 13.655 de 2018, né? Olha só o artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, o agente público ele responde por suas ações pessoalmente, por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, tá? A responsabilidade dele, inclusive, nós realizamos a leitura em sala. E bem como o artigo 29, como o 30 da LINDB, tratam da responsabilidade. Mas, em síntese, fazendo aí um apanhado geral, né? Lembrando que nós estamos apenas lançando alguns olhares sobre essa questão, vamos ainda conversar de forma mais específica por meio das nossas aulas, em tempo real. Então, lembrando só revisando, né? Tutela nada mais é que ela possui um caráter assistencial, né? Mas também não deixa de ser uma responsabilidade. Já a curatela é um instituto que visa suprir incapacidades. Olha só, a curatela, um encargo imposto pelo Estado em benefício coletivo, né? Nesse caso, por exemplo, de pessoas maiores incapazes, exemplificando curatela. No que tange a tutela, nós estamos aí tratando literalmente de substituir o poder familiar em face de pessoas cujos pais faleceram, né? E que quando foram suspensos ou destituídos daquele poder, também não deixa de ser um encargo para que alguém possa dirigir, administrar, né? Dirigir a pessoa, administrar bens menores de idade que não incidem no poder familiar do pai ou da mãe. Enfim, mas nós vamos comentar de forma mais específica e eu peço para os senhores lançarem um olhar em especial no que tange ao artigo 28, tá? Bem como o artigo 29 e 30, que trata da responsabilidade das autoridades públicas, né? Bem como, em especial, falei para os senhores do artigo 28, que o agente público, nós comentamos em sala, inclusive, sobre responsabilidades, moralidades, né? Que o agente público ele responderá pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, tá? Não nos esqueçamos. E, assim, de forma geral, nós já trabalhamos bem a LINDB em sala de aula, e eu vou comentar ainda de forma presencial com os senhores, e vamos passar agora para os tópicos das pessoas, né, e depois dos bens, haja vista que serão objeto da nossa primeira avaliação. E nós vamos comentar de forma presencial com os senhores e vamos discutindo todos esses assuntos por meio do nosso grupo. Lembrando que o nosso grupo de estudos, né, doutores, ele está
de forma online 24 horas, mas o professor estará respondendo das 6 até as 23 horas, de segunda a sexta-feira, em especial na sexta-feira, que é o horário da nossa aula, a partir das 8h50, né? E se for dúvidas, se for uma dúvida emergencial, muito necessária, pode me mandar até no final de semana, mas normalmente durante a semana nós estamos dialogando bastante. E lembrando aí que já passamos da fase do nosso fórum sobre a pandemia, que também será contabilizado na nota da nossa prova, mais as atividades anteriores, né? O que vai aí relativizar, obviamente, né? Contabilizar para a nota da nossa primeira verificação. E eu vou discutir com vocês de forma presencial, né? Como se dará a nossa verificação de aprendizagem, tá bom? Tranquilo? De forma presencial por meio de videoconferência, obviamente, né? De forma virtual, remota, porém em tempo real. Vamos utilizar a nomenclatura correta, tá bom? No mais é isso aí, tá certo? Espero que tenhamos condições de repassar todo o conteúdo para os senhores da forma que estamos passando, né? E vamos pugnar para que essa situação ela se torne normal, para que o mundo, né, tenha condições de voltar à sua normalidade. Lembrando aí das 3 palavras de ordem, né, doutores? Trabalhamos muito em sala, em especial no ambiente virtual aqui, que é a calma, adaptação e flexibilidade, né? Nós precisamos muito disso nesse momento. Então, doutores, é isso. Lembrando que vamos trabalhar, né, Lei de Introdução às Normas de Direito das Pessoas e dos Bens, né, Direito Civil 1, na veia, literalmente. Vamos trabalhar muito. Fórum sobre o coronavírus e essa pandemia que está afetando todo mundo e os seus aspectos jurídicos, em especial no que tange ao direito civil, por exemplo, teoria da imprevisão, como será aplicada agora, e vamos discutir, né? Estamos discutindo, foi muito bom, está sendo bom o nosso fórum, porque nosso canal aí é aberto, né? Em especial por meio do nosso grupo, para que possamos discutir essas questões, tá certo? No mais, estou à disposição, qualquer coisa que precisarem, podem falar comigo, tá bom? Podem me mandar o WhatsApp, como sempre esse professor está 100% acessível, as atividades foram enviadas para o nosso e-mail institucional, estou recebendo, estou acompanhando, que é o fabricio.lima@ueg.br, né? A nossa prova eu vou mandar para os senhores uma única página, ou então nós vamos discutir como será o formato da nossa prova. As questões, se for uma prova discursiva, serão respondidas de forma manuscrita, né? As questões discursivas, os senhores vão mandar para o nosso e-mail institucional. Porém, eu estou pensando em um outro formato que eu vou discutir com os senhores no momento oportuno, tá bom? No mais, estou à disposição. Qualquer dúvida, podem me mandar o WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, tá bom? Que eu estou aqui para respondê-los, tá certo? Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que os senhores moram no meu coração, estamos juntos, tá certo? E qualquer coisa, qualquer problema, falem comigo, tá bom? Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado e, novamente, lembrando que as nossas discussões estão acontecendo de forma contínua dentro do nosso grupo, além dos encontros de forma, né, virtual. Tá bom, doutores? Essa está sendo a nossa metodologia utilizada, bem como todo o conteúdo material didático que eu mandei para os senhores por meio do e-mail e por meio, né, do grupo nosso de estudos. Tá bom? Enfim, é o que eu tinha para passar nesse momento e vamos continuar agora online toda a nossa discussão. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado novamente.